Palavras de Cristo à sua esposa sobre a maneira e respeito com que deve conduzir a oração. É sobre 3 classes de pessoas que servem a Deus no mundo. Capítulo 14. Sou teu Deus, o que foi pregado na cruz, verdadeiro Deus e homem em uma pessoa, e que está presente todos os dias nas mãos do sacerdote. Quando me ofereces uma oração, termine-a sempre com o desejo de que se faça minha vontade e não a tua. Quando rezas por alguém que já está condenado, não te escuto. Algumas vezes não te ouço se desejas algo que possa ir contra tua salvação. E por isso, necessário que submetas tua vontade à minha. Porque como eu sei todas as coisas, não te permito nada mais do que te seja benéfico. Há muitos que não rezam com a intenção correta e por isso que não merecem ser atendidos. Há 3 tipos de pessoas que me servem neste mundo. Os primeiros são os que creem que sou Deus e o provedor de todas as coisas, que tem poder sobre tudo. Estes me servem com a intenção de conseguir bens e honras temporais, mas as coisas do céu não lhes importam e estão até dispostos a perdê-las para obter bens presentes. O êxito mundano se ajusta completamente à sua medida, segundo os seus desejos. Já que perderam os bens eternos, e eu lhes compenso com consolos temporais por qualquer bom serviço que me façam, pagando-lhes até o último centavo e até o último ponto. Os segundos são os que creem que sou Deus onipotente e juiz severo, mas que me servem por medo do castigo e não por amor à glória celestial. Se não me temessem, não me serviriam. Os terceiros são os que creem que sou o Criador de todas as coisas e Deus verdadeiro, e que creem que sou justo e misericordioso. Estes não me servem por medo do castigo, mas por amor divino e caridade. Prefeririam suportar qualquer castigo, por duro que fosse, a não me ofender. Estes merecem verdadeiramente ser escutados quando rezam, pois sua vontade coincide com minha vontade. O primeiro tipo de servos nunca sairá do castigo, nem chegará a ver meu rosto. O segundo não será tão castigado, mas também não chegará a ver meu rosto, a não ser que corrija seu temor mediante a penitência. Palavras de Cristo à esposa, revelando-se como um grande rei sobre os tesouros que simbolizam o amor de Deus e o amor do mundo, e uma lição sobre como melhorar nesta vida. Capítulo 15. Sou como um grande rei majestoso e potente. 4 coisas correspondem a um rei. Primeiro, tem que ser rico. Segundo, generoso. Terceiro, sábio. Quarto, caritativo. Eu tenho essas 4 qualidades que mencionei. Em primeiro lugar, sou o mais rico de todos, pois abasteço as necessidades de todos e não tenho menos depois de ter dado. Segundo, sou o mais generoso, pois estou preparado para dar a quem me pede. Terceiro, sou mais sábio, pois conheço as dívidas e necessidades de cada pessoa. Quarto, sou caritativo, pois estou mais disposto a dar do que alguém para pedir. Tenho, digamos, 2 tesouros. No primeiro tesouro, guardo materiais pesados como o chumbo e os comprimentos onde se encontram estão cobertos
por afiadíssimos pregos. Mas essas coisas pesadas chegam a parecer tão leves como plumas para a pessoa que começa a alterá-las e revolvê-las e que depois aprende a carregá-las. O que antes parecia tão pesado se converte em luz e as coisas que antes se viam afiadas e cortantes se tornam suaves. No segundo tesouro se vê ouro resplandecente, pedras preciosas e aromáticas e deliciosas bebidas. Mas o ouro é realmente barro e as bebidas são veneno. Há dois caminhos até o interior desses tesouros, apesar de que antes só havia um. No cruzamento, ou seja, na entrada dos dois caminhos, há um homem que, gritando a três homens que tomam o segundo caminho, lhe diz: ouçam o que tenho para dizer. Se não querem escutar, ao menos ponham vossos olhos para ver que o que digo é certo. Se não querem usar seus ouvidos nem seus olhos, ao menos usem suas mãos para tocar e dar conta de que não falo em falso. Então o primeiro deles diz: vamos atender e ver se o que diz é verdade. O segundo homem diz: tudo o que diz não é verdade. O terceiro diz: sei que tudo o que diz é verdade, mas não me importa. O que são esses tesouros, senão o amor por mim, o amor pelo mundo? Há duas trilhas até esses tesouros. O rebaixar-se e a completa autonegação conduz ao meu amor, enquanto o desejo carnal conduz ao amor ao mundo. Para algumas pessoas, a carga que suportam por meu amor parece feita de chumbo, porque quando tem que jejuar ou vigiar, ou praticar restrição, pensam que estão carregando uma carga de chumbo. Se tem que ouvir zombarias e insultos porque gastam tempo em oração e na prática da religião, é como se sentassem sobre pregos. Sempre é uma tortura para eles. A pessoa que deseja estar em meu amor, primeiro tem que reverter o chumbo, ou seja, fazer um esforço para fazer o bem desejando-o com um ardor constante. Então, perseverando na tarefa que assumiu, começará a carregar tudo o que lhe antes parecia chumbo, com uma disposição tão alegre que todos os trabalhos ou jejuns e vigílias ou qualquer outro trabalho será para ele tão leve como uma pluma. Meus amigos descansam em um lugar que, para os malvados e negligentes, parece estar coberto de espinhos e pregos. Mas a meus amigos lhe oferece o melhor repouso, suave como as rosas. O caminho direto até este tesouro é desprezar tua própria vontade. Isso acontece quando um homem, pensando em minha paixão e morte, não se preocupa com a sua vontade, mas resiste e luta constantemente para melhorar. Apesar de que esse caminho é algo difícil no princípio, ainda há muito prazer neste processo. Tanto que tudo que no princípio parecia impossível de carregar se torna muito leve, de forma que pode dizer com toda razão a si mesmo: leve é o jugo de Deus. O segundo tesouro é o mundo. Aí há o ouro, pedras preciosas e bebidas que parecem deliciosas, mas são amargas como veneno quando se experimenta. O que ocorre a todos que levam o ouro é que, quando seu corpo se debilita e seus membros falham, quando sua medula se desgasta e seu corpo cai por terra devido à morte, então deixa o ouro e as joias e não merecem mais do que o barro. As bebidas do mundo, ou seja, seus prazeres, parecem deliciosos, mas quando chegam ao estômago debilitam a cabeça e pesam no coração. Arruinam o corpo e a pessoa.
e desaparecem como palha. À medida que se aproxima a dor da morte, todas essas delícias se tornam tão amargas como o veneno. A própria vontade conduz a este desejo. Quando uma pessoa não se preocupa em resistir a seus apetites e não medita sobre o que eu tenho ordenado e sobre o que tenho dito, mas a todo momento faz o que lhe apetece, seja lícito ou não. 3 homens caminham por esta trilha. Refiro-me a todos os repróbados, todos os que amam o mundo e a seu próprio desejo. Eu lhes grito desde a encruzilhada dos caminhos, até a entrada dos dois, porque ao ter vindo em carne humana, mostrei 2 caminhos à humanidade em concreto. Um para ser seguido, outro para ser evitado. Ou seja, um caminho que leva à vida e outro que conduz à morte. Antes da minha vinda em carne, somente havia um caminho. Nele, todas as pessoas, bons e maus, iam ao inferno. Eu sou o que clamei, e meu clamor foi este: povos, escutem minhas palavras, que conduzem ao caminho da vida. Ponham seus sentidos em compreender que o que digo é verdade. Se não as escutam ou não podem escutá-las, então ao menos olhem, ou seja, usem a fé e a razão, e vejam que minhas palavras são certas. Da mesma forma que uma coisa visível pode ser percebida pelo olho do corpo, assim também o invisível se pode perceber e crer mediante os olhos da fé. Há muitas almas simples na igreja que fazem poucos trabalhos, mas que se salvam graças à sua fé, por crerem que sou o Criador e Redentor do universo. Por crerem que sou o Criador e Redentor do universo. Não existe ninguém que não possa compreender ou chegar à crença de que eu sou Deus. Se considera como a terra dá frutos e os céus produzem chuva, como se tornam verdes as árvores, como subsistem os animais, cada um em sua espécie, como os astros são úteis ao ser humano e como ocorrem coisas contrárias à vontade do homem. Partindo de tudo isso, uma pessoa pode ver que é mortal e que é Deus quem dispõe todas as coisas. Se Deus não existisse, tudo estaria em desordem. Por conseguinte, tudo foi criado e disposto por Deus. Tudo se ordenou racionalmente para a própria instrução do ser humano. Nem sequer a mínima coisa existe, nem subsiste no mundo sem razão. Assim, se uma pessoa não pode entender ou compreender meus poderes devido à sua debilidade, ao menos pode ver e crer por meio da fé. Mas se ainda, ó homens, não queres empregar teu intelecto para considerar meu poder, podes usar tuas mãos para tocar as obras que eu e meus santos temos realizado. São tão patentes que ninguém pode duvidar de que se trata de obras de Deus. Quem, senão Deus, pode ressuscitar os mortos ou devolver a vida a um cego? Quem, senão Deus, expulsa os demônios? O que ensinou que não sirva para a salvação da alma e do corpo e seja fácil de levar? Entretanto, o primeiro homem, ou melhor, algumas pessoas dizem: escutemos e comprovemos se isto é correto. Estas pessoas estão há algum tempo a meu serviço, mas não por amor, mas como experimentação e imitação de outros, sem renunciar à sua própria vontade, mas tratando de conjugar sua própria vontade junto com a minha. Estes se encontram em uma perigosa posição porque querem servir a 2 mestres.
ainda que não possam servir bem a nenhum dos dois. Quando forem chamados, serão recompensados pelo mestre que mais amaram. O segundo homem, ou seja, algumas pessoas dizem: o que disse é falso e a escritura é falsa. Eu sou Deus, o Criador de todas as coisas. Nada foi criado sem mim. Eu estabeleci o Novo e o Antigo Testamento. Ambos saíram de minha boca e neles não há falsidade, porque eu sou a verdade. Por isso, aqueles que dizem que eu sou falso e que as sagradas escrituras são falsas, nunca verão meu rosto, porque sua consciência lhes diz que eu sou Deus. Pois tudo ocorre segundo meu desejo e disposição. O céu lhes dá a luz, pois eles não podem iluminar a si mesmos. A terra dá frutos, o ar permite que se fecunde a terra. Todos os animais têm certas disposições. Os demônios me confessam. Os justos sofrem de maneira incrível pelo seu amor a mim. Eles olham tudo isso e ainda não me veem. Poderiam ver-me em minha justiça, se considerassem como a terra devora os ímpios e como o fogo consome os malvados. Igualmente também poderiam ver-me em minha misericórdia, quando a água fluiu da rocha para os restos, ou as águas se abriram para que eles passassem, quando o fogo não os queimou, ou os céus lhe deram alimento como a terra. Assim, vendo tudo isso, ainda dizem que minto. Então, nunca verão meu rosto. O terceiro homem, ou seja, certas pessoas dizem: sabemos muito bem que ele é Deus em verdade, mas não nos importa. Essas pessoas serão atormentadas eternamente, porque me desprezam a mim que sou seu Senhor e seu Deus. Não é um grandíssimo desprezo de sua parte usar meus dons e recusar servir-me? Se ao menos tivessem adquirido tudo isso por sua conta e não inteiramente por mim, seu desdém não seria tão grande. Mas eu darei minha graça àqueles que começam voluntariamente a carregar meu fardo e a lutar com um desejo ardente de fazer o que possam. Eu trabalhei junto com esses que levam meu fardo, ou seja, os que progridem a cada dia por amor a mim. Serei sua força e os inflamarei tanto que estarão desejosos de fazer mais. Os que perseveram no ponto que parece mortificá-los, mas em verdade lhe és benéfico. São os que labutam dia e noite sem descanso, fazendo-se inclusive mais ardentes, pensando que o que fazem é pouco. Estes são os meus amigos mais queridos e são muito poucos, pois os demais acham mais prazerosos as bebidas do segundo tesouro.